O SBR News. Oferecimento. Alta Professional Services. PAC. Sinta a diferença. Olá, seja muito bem-vindo. Agora são 6 horas e 41 minutos, 8h41 para você que está na Flórida. Esse é o S Brasil TV, o SBR News, começando agora com muita coisa legal para você que está aqui em qualquer lugar, porque assim, brasileiro tem só no Brasil? Não, tem no mundo inteiro. E essa é o S Brasil TV, que é feito para você que é brasileiro, esteja onde estiver, onde tem brasileiro, tem o S Brasil TV. E o programa de hoje está recheado de informações, tem muita coisa. A gente vai falar do Trump, a gente vai falar do Bolsonaro, teve o terremoto lá na Indonésia, um monte de coisa mesmo. Dá só uma olhada nos destaques do programa de hoje. Vamos lá. Na contramão, motorista morre em acidente numa highway na Carolina do Norte depois de dirigir por mais de 20 milhas na mão errada. Terremoto mata 20 na Indonésia. O fenômeno deixou centenas de feridos e alcançou 6,5 na escala Richter. O impeachment de Trump. Divulgado a denúncia feita contra o presidente americano, que culminou no pedido de impeachment. Diretor Nacional de Inteligência foi ouvido no Congresso. Última chance. Amanhã acontece a votação da lei que pode deixar brasileiros longe do Green Card por ao menos 10 anos. Saiba como você pode ajudar. Deputados americanos contra o Brasil. Alguns congressistas americanos fizeram relatório pedindo que os Estados Unidos se afastem do Brasil depois de ouvirem o presidente Bolsonaro na cúpula da ONU. Mais brasileiros presos. ICE prende 7 brasileiros numa ação que durou uma semana em New Jersey. E ainda, mulher recebe pensão da mãe mesmo depois dela ter morrido. Saiba como ela fez isso. E você vai ver o cachorro que foi agradecer os bombeiros que apagavam um incêndio florestal na Califórnia. E muito mais. Fique com a gente. O SBR News está entrando no ar. It's another witch hunt. Here we go again. Muito bem, você viu aí recheado e tem muito mais. A gente vai falar sobre alguns assuntos que você não viu. Em Massachusetts, inclusive, sabe o que vai fazer? Vai banir temporariamente o vaping lá no estado. Primeiro eles precisam saber de algumas coisas para depois banir totalmente. A gente sabe do problema que tem sido a questão do vaping em vários lugares. Olha só, seja muito bem-vindo. Você sabe como você faz para acessar o nosso canal. O sbrasiltv.com é o nosso site onde você consegue ver inclusive os trechos dos programas, você consegue ver os programas na íntegra, você consegue assistir o nosso streaming 24 horas. Se não deu tempo de você assistir o nosso programa, você entra lá no nosso aplicativo, baixa tanto para Android quanto para e aí você consegue assistir tudo ali mesmo, e é uma forma de comunicação que você tem com a gente. info@osbrasiltv.com, você consegue lá dentro do aplicativo mandar a sua mensagem. Logo, logo a gente vai estar colocando para vocês os nossos plataforma incrível que você vai participar e vai ganhar prêmios, porque aqui você ganha informação, você ganha também experiência com a gente, você ganha prêmios, o que é muito bacana. Então aproveita para baixar, tanto para iOS quanto para Android, você tem o nosso aplicativo da US Brasil TV. E seja muito bem-vindo. Aproveita também, sabe fazer o quê? Para compartilhar, porque todas as vezes que a gente entra ao vivo aqui, a gente abre a nossa live no Facebook e também no YouTube. Pode acompanhar e participar mandando a sua mensagem. Aqui você manda, aqui você tem vez e voz. Todas as vezes que você mandar alguma coisa para mim lá, eu vou falar, vou ler aqui e vou responder para você aqui. Fora que a gente tem também uma série de coisas muito bacanas para trazer, para poder prestar serviço para você. O que é mais importante aqui, trazer informação e prestação de serviço para você que está aqui. E muita gente perdida, inclusive, né? Então, se você quer um norte, o norte é o S Brasil TV, você já sabe como fazer. O sbrasiltv.com
é o nosso site. Bom, agora 6h46, 8h47 na realidade lá na Flórida, 9h47 no Brasil e lá na Califórnia 5h47. Olha só, deixa eu aproveitar aqui para falar para vocês, porque aconteceu uma situação justamente na Carolina do Norte, né? Uma situação assim que eu fiquei chocado quando eu vi a imagem. Você deve ter visto no começo da nossa escalada aí das notícias do dia. A imagem ela é chocante, principalmente porque as pessoas estavam numa highway. Você sabe como é que funcionam as highways aqui nos Estados Unidos? Quando a gente fala rodovia, quer dizer que é um lugar de alta velocidade, no mínimo 70 milhas por hora, no mínimo. Tem rodovia que você vai a 90, tá? E vou dizer para você, é bastante coisa. E essa mulher estava dirigindo o carro dela na contramão. Dá uma olhada na imagem e veja só o que foi que aconteceu com essa motorista. Aí foi logo depois dela ter dirigido 200 milhas na contramão numa highway. Tem noção do que é isso? Você vai ver a imagem que um motorista compartilhou com essa emissora de televisão que você está vendo aí, e justamente mostrando um pedaço. Porque 20 milhas, você pensa que não, mas 20 milhas é bastante coisa. E ela foi indo na contramão, os carros estavam se desviando, mas infelizmente essa carreta, olha lá, ó, essa imagem, olha só, ela foi indo na contramão, a gente não sabe se foi uma ação suicida ou não, mas ela estava em alta velocidade, ó, os carros desviando dela, desviando da motorista, até que no fim das contas ela acabou acertando um caminhão. E aí foi fatal. Infelizmente, a motorista acabou morrendo nesse acidente. Olha lá, os carros virando. Os carros que vinham na contramão parecia cena de filme. Você via aquilo e falando, peraí, cadê o helicóptero, cadê as câmeras? E na realidade se tratou de algo muito, muito real lá na Carolina do Norte. E o carro ficou dessa maneira, aí, completamente destruído. Houve um problema grave no trânsito na Interstate 85, sentido sul, próximo a Lake Road. E aí o que aconteceu foi que, infelizmente, a motorista, que ainda não foi identificada, acabou falecendo no local. Outras pessoas que se envolveram no acidente, na realidade o motorista da carreta, nada sofreu, somente a vítima fatal foi a motorista. Mas assim, a imagem é simplesmente absurda. Dá só uma olhada de novo nessa imagem que você está vendo aí, que é algo que assusta e assusta muito, não é? Porque, como assim, né? Você tá dirigindo e você vê um carro dessa maneira. Olhando dessa forma aqui, você vê a destruição toda, você fica até assustado. A carreta mesmo ficou intacta, pegou na traseira aqui, né? Mas quando a gente vê a imagem, na realidade, do carro correndo essa imagem aqui, isso realmente assusta e assusta muito, porque é um carro na contramão, né, em disparada, e me parece que ele já tinha alguma coisa. Eu não consigo identificar muito o que é que tinha. Eu acho que ela já tinha batido, inclusive, esse carro antes, né? E é uma mulher. E ela vai desviando, os carros vão desviando. Ó, esse carro roda aqui, ó, né, até que chega nessa situação que a gente vê aí, algo simplesmente lamentável. Tem a imagem, coloca a imagem na tela cheia para mim, Júnior, olha só. Você fica bastante assustado quando você vê algo dessa forma, né? Eu acho assim, quando a gente fala assim, nossa, mas isso é Estados Unidos. Essas cenas normalmente a gente vê mesmo aqui nos Estados Unidos, não é? Pois é, lamentável. Enfim, agora a notícia ruim que a gente tem do dia é justamente esse terremoto horroroso que atingiu a Indonésia. A gente tem umas imagens que chegaram, as pessoas publicando na internet, mostrando justamente um rastro de destruição e também de uma tragédia sem precedentes. Dá só uma olhada, coloca no ar para mim, vamos lá. Você está vendo aí, ó, gritaria, correria, justamente por conta desse terremoto, um terremoto gravíssimo na Indonésia, de 6,5 na escala Richter. Ele atingiu as Ilhas Maluku, isso mesmo. E só para você entender, 2.000 pessoas tiveram que abandonar a região, não houve nenhum tipo de aviso de tsunami. 20 pessoas morreram nas ilhas, em português, né? Malucas, né? No leste da Indonésia, depois que um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o lugar nesta quinta-feira. O tremor afetou muitos edifícios, incluindo uma universidade, e provocou deslizamentos de terra. Não há alerta de tsunami, segundo uma agência local,
Ao menos 100 pessoas ficaram feridas e 2.000 tiveram que abandonar a região. O terremoto, que foi confirmado pelo Centro Geológico daqui dos Estados Unidos, teve o epicentro no mar, 10 quilômetros ao sul de Kairatu, na província das Molucas. O tremor foi sentido às 8h46 da manhã, horário de lá, mais ou menos às 8h46 para quem estava no Brasil. O fenômeno foi seguido por dezenas de outros tremores secundários, incluindo um outro logo após o primeiro, de magnitude de 5,4 a 10 quilômetros ao sul de Pelaú. Agora você vê as imagens e para quem passa por isso, a gente está justamente numa região aqui, a gente tem a Califórnia, Las Vegas, agora mesmo, um mês atrás, quase 2 meses atrás, a gente teve essa situação aqui também. Imagina só o desespero dessas pessoas lá na Indonésia, com 20 pessoas que acabaram morrendo. Não existe uma preparação, como existe em outros países, né? E você viu aí o desespero, fogo, casas caindo, prédios desabando, uma universidade inteira foi atingida. Então é algo que realmente assusta. É a notícia ruim, mas a notícia péssima do dia, porque é uma notícia que a gente não gosta de dar na realidade, mas é bom para a gente saber. A gente tem que falar. Por enquanto não existem informações de estrangeiros, porque essas 20 pessoas não foram identificadas, mas a gente vai continuar acompanhando, porque ao longo, né, dos próximos dias devem ser identificadas essas 20 pessoas e a gente espera que pare nesse número. Mas normalmente essas tragédias têm um aumento de algumas pessoas que acabam ficando desaparecidas e acabam encontrando o corpo depois, mas vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Ok, a gente segue agora para falar daquilo que não se fala em outra coisa, não é? Que é o impeachment do Trump aqui nos Estados Unidos. Só para você ter uma noção, começou na realidade todo o processo, todo o procedimento lá na Câmara dos Deputados, que eles chamam de House of Representatives aqui, que é a Casa dos Representantes do Povo. E o que acontece é o seguinte: hoje o Comitê de Inteligência, tá? Hoje o Comitê de Inteligência acabou ouvindo durante 3 horas e meia o diretor interino, porque ele não é o diretor ainda que foi ouvido e sabatinado e colocado no cargo oficialmente, tá? Que foi falar a respeito da situação da divulgação de tudo isso que culminou nesse processo. O que acontece é o seguinte: ele demorou mais ou menos um mês, mais de um mês na realidade, hoje é dia 26, foi avisado desse problema no dia 12 de agosto. Então a gente tem aí do dia 12 de agosto até o dia 2 de setembro, um mês e meio. Pelo processo normal dentro da instituição americana, dentro do governo americano, do governo americano, isso deveria ter sido repassado ao Congresso, né, em 7 dias. Mas ele conversou com todo mundo e essa acusação, né, essa delação, né, foi divulgada finalmente, claro, com partes que são extraídas porque fazem parte da segurança nacional e não pode chegar a público na realidade. E você vai ver exatamente o que estava nesse documento. Você vai assistir nessa matéria. Coloca no ar. Vamos lá. Autoridades da Casa Branca agiram para esconder o conteúdo da conversa entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pois sabiam que o material era comprometedor. Tudo isso está no relatório do agente que fundamenta o pedido de impeachment feito contra o presidente americano. O documento, que foi redigido no dia 12 de agosto, foi tornado público nesta quinta-feira pelo Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados. O diretor interino de inteligência dos Estados Unidos, Joseph Maguire, respondeu perguntas sobre o caso no Congresso. Trump reagiu nas redes sociais. Ele disse que é uma nova caça às bruxas. It's another witch hunt. Here we go again. O acusador escreveu no documento, revelado nesta quinta-feira, que durante suas tarefas oficiais recebeu informações de, abre aspas, múltiplos agentes do governo dos Estados Unidos de que o presidente dos Estados Unidos está usando o poder de seu gabinete para pedir interferência estrangeira nas eleições de 2020. Ele descreve que isso inclui, entre outras coisas, abre aspas, pressionar um governo estrangeiro para investigar um dos principais rivais políticos domésticos do presidente, fecha aspas. Ainda no documento, o advogado pessoal do presidente, o Sr. Rudolph Giuliani, é uma figura central nesse esforço. O procurador-geral Barr parece estar envolvido também, afirmou o acusador no documento.
Na manhã do dia 25 de julho, o presidente falou ao telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Foi a primeira chamada que se tornou pública entre os dois, desde um cumprimento de parabéns que Zelensky recebeu ao vencer as eleições em 21 de abril. O presidente usou o telefone para defender seus interesses pessoais. Explicitamente buscou pressionar o líder ucraniano para tomar ação para ajudar a reeleição de 2020. De acordo com os agentes da Casa Branca, o presidente pressionou Zelensky a, entre outras coisas, iniciar uma investigação das atividades do ex-vice-presidente Joseph Biden e de seu filho, Hunter Biden. Revelar que as alegações de interferência russa nas eleições de 2016 começaram na Ucrânia. Foi a empresa de segurança virtual americana CrowdStrike que inicialmente revelou que hackers russos haviam entrado nas redes do Partido Democrata em 2016. Trump pediu para Zelensky que localizasse e entregasse aos Estados Unidos os servidores usados pelo Comitê Nacional Democrata e examinasse a companhia. Encontrar ou conversar com duas pessoas ligadas ao presidente, Giuliani e o procurador-geral Barr, a quem o presidente fez múltiplas referências na chamada. Nos dias após o telefonema, soube de diferentes agentes que um oficial sênior da Casa Branca tentaram intervir para travar todos os registros da chamada, especialmente a transcrição de palavra por palavra produzida em decorrência do telefonema, como é de costume, pela sala de controle da Casa Branca. Os informantes contaram ao acusador que foram orientados pelos advogados da presidência a retirar a transcrição eletrônica do sistema de computadores, em que geralmente são armazenados. O registro da conversa foi carregado em um outro sistema eletrônico, que tradicionalmente é usado para informação sigilosa. Um funcionário da Casa Branca descreveu esse ato como um abuso do sistema eletrônico, porque a chamada não continha nada remotamente sensível do ponto de vista de segurança nacional. O acusador relata que a conversa entre Trump e Zelensky teve consequências. O líder ucraniano se encontrou em Kiev um dia depois da chamada com duas autoridades dos Estados Unidos. O representante especial dos Estados Unidos para negociações com a Ucrânia, Kurt Volker, e o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland. Os dois deram conselhos a Zelensky sobre como navegar as demandas de Trump. No dia 2 de agosto, Rudolph Giuliani, o advogado pessoal de Donald Trump, foi a Madrid na Espanha para se encontrar com um conselheiro do ucraniano, Andriy Yermak. O encontro foi uma reunião de acompanhamento, um follow-up, sobre os casos que os presidentes haviam discutido anteriormente. Olha só, tem muito pano para manga ainda, tem muita coisa por vir, a gente vai esperar e a gente vai acompanhar. A informação que a gente tinha dado ontem, inclusive durante o programa, era que os democratas já tinham os 218 integrantes do Congresso que estariam favoráveis pelo impeachment no Congresso. Lembrando que eu expliquei ontem, são 3 fases, agora a investigação, depois o debate na Câmara, no plenário e a votação, depois vai para o Senado. No plenário da Câmara, eles precisavam de 218. A informação que a gente tem agora, de última hora, é que já são 224 deputados favoráveis ao impeachment do presidente Donald Trump. O que vai acontecer é o seguinte, passando o impedimento na Câmara, o presidente passa a ser um presidente impedido, oficialmente processado, e vai para o Senado. E a conversa que acontece é a seguinte, que se no Senado o rito for definido como um rito secreto, com voto secreto, alguns republicanos que não se identificaram, claro, já disseram que é bem provável que o impeachment passe. Isso é uma informação de bastidor. Não quer dizer que vai passar. A gente sabe que as 2 últimas vezes que isso aconteceu, o Clinton mesmo foi impeachmentado e não passou no Senado. Só que ele não conseguiu se reeleger. Né? Aliás, ele nem concorreu, né? O Clinton nem teve cara e coragem para encarar a eleição. Então vamos ver, é muito cedo ainda, isso pode demorar meses, como pode demorar semanas no Congresso e depois demorar alguns meses lá no Senado. Mas tudo isso, né, você viu aí o Trump falando que trata-se de uma caça às bruxas. A gente vai continuar acompanhando e ver o que vai acontecer nesse desenrolar, como é que vai acontecer, como é que o Rudy Giuliani vai responder às críticas. Ele já ficou nervosinho ontem na Fox, né, destratou todo mundo lá na Fox, foi algo assim bizarro, né? Mas vamos ver. E se realmente não tem nada, ok,
vida que segue, perda de tempo dos democratas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que é assim, onde tem fumaça, há fogo, né? Sendo muito sincero, é mais ou menos por aí. Falando ainda de política americana, olha só, a gente tem falado muito a respeito da votação dessa lei da SB 386. A votação da SB 386, para quem não sabe, é aquela lei que foi colocada por um senador de Utah, um republicano, que inclusive faz parte do Comitê de Inteligência, né, do Senado, e ele, na realidade, passou, né, no Congresso. O Congresso já passou, né? O deputado ele é daqui de Utah, ele fez essa lei, passou no Congresso, agora vai para o Senado. O que vai acontecer com essa lei? Se ela for aprovada, pessoal, o que vai acontecer? Brasileiros, latinos, europeus vão ficar numa fila imensa para pegar o seu green card por trabalho, só para você saber, no mínimo 12 anos. Mas, como a gente já explicou algumas vezes, e você pode ajudar, você que está nos Estados Unidos, você que mora aqui nos Estados Unidos, independente do seu status imigratório, isso não tem problema. Você pode ajudar de algumas maneiras. Então, para ficar mais claro e para ficar mais bacana de você entender, eu vou colocar no ar agora um vídeo mostrando para você exatamente o que pode acontecer caso essa SB 386 seja aprovada. Vamos lá. Você sabia que a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou recentemente uma legislação que bloqueia efetivamente pessoas nascidas em mais de 190 países de receber green cards sob a categoria baseada no emprego por mais de uma década? Por muitos anos, os Estados Unidos recebiam imigrantes de todas as partes do mundo com green cards baseados no emprego. Albert Einstein, da Alemanha, Alexander Graham Bell, da Escócia, AMP da China, e a lista continua. No entanto, o Senado está considerando uma falha na legislação chamada de Lei dos Imigrantes Altamente Qualificados, que deve forçar todos aqueles ilustres imigrantes a esperar anos e anos por um green card. Por conta do modelo de negócios da indústria de TI, que se baseia na contratação permanente de trabalhadores com vistos temporários, o H-1B, o programa que é preenchido principalmente por cidadãos indianos, cerca de 75% dos vistos H-1B são atribuídos aos cidadãos indianos. Todos os anos, praticamente todos os portadores do visto H-1B indianos aplicam para green cards através dos seus empregadores. A lei de imigração atual, no entanto, estipula uma medida para impedir que cidadãos de um país possam monopolizar o sistema e permite que cada país receba apenas uma fração do total de green cards a cada ano. Isso é chamado de limite por país devido ao transbordamento de outros. Os cidadãos da Índia receberam cerca de 20% dos green cards baseado no emprego. No entanto, o número de indianos requerentes excede isso consideravelmente. A participação por limite do país implica que pessoas de cada nacionalidade têm a sua própria fila e eles têm que aguardar se atingirem um limite do país a cada ano. No entanto, nenhum país, exceto a Índia, está sofrendo de um atraso significativo. Portanto, basicamente apenas os candidatos da Índia têm que esperar muitos anos antes de poderem receber os seus green cards. A nova legislação proposta pela indústria de TI e grandes lobistas da indústria de tecnologia quer tentar abolir essa limitação em favor de uma ordem de chegada, um sistema para agilizar o processo de aquisição do green card por indianos requerentes. Isso significa que apenas um grupo de candidatos da Índia, que já está na fila, vai se beneficiar dessa legislação. Caso essa lei seja aprovada no Senado por causa do número de indianos na lista de pendências, todos os green cards serão usados pelos cidadãos de lá durante uma década, e outros países terão que esperar cerca de 10, 12 anos antes de poder receber o seu. Você tem chance de ajudar. E olha só, eu acho que o mais bacana nessa história é você poder ajudar pensando que não, mas eu não preciso do meu visto de trabalho para ter o green card, eu vou casar. Deixa de ser egoísta, ajude as outras pessoas. Não interessa se você já é legal aqui, se você já tem o seu green card, se você já tem o seu visto de trabalho. Aliás, se você tem o seu visto de trabalho e ainda não aplicou para o green card, amigo, corre, porque é justamente essa situação. Até amanhã tem que ligar para o seu senador. A gente vai deixar uma lista no Facebook de todos os números
tá? Para você entrar depois lá no Facebook da TV, você vai entrar no facebook.com, US Brasil TV, e você vai conseguir ver a lista dos senadores. Se você mora na Flórida, liga para o Rick Scott, liga para o Marco Rubio, tá? Fala com eles, fala assim, olha, eu preciso que vocês não passem essa SB 386. Com um detalhe, eu vou deixar inclusive o texto em inglês para você falar lá, ó, tudo bonitinho. Porque isso aqui é. E se fala em espanhol, não tem problema. Vários gabinetes têm funcionários que falam espanhol. Então você pode ligar. E tem a petição também, que a gente vai deixar o link lá embaixo para você poder assinar a petição. Paulo, mas aí eles vão atrás de... Não, paranoia da sua cabeça. Cara, não é isso aí não. Vai de leve. O que interessa é a gente poder ter a chance de, se numa necessidade... E olha só, não é só para visto H1B não, tá? Que isso que é dessa forma que os indianos mais acabam tendo o seu green card, não. É para EB1, EB2, EB3, EB5. Até para o EB5 também tá valendo essa SB 386. Aí depois é igual a doutora Carmen falou no meu vídeo. Depois não vai reclamar, né? Ai, mas passou, eu não liguei. Aí chorar o leite derramado, amigo, já era. É torcer para o Trump não sancionar. Mas o maior interessado nessa história é ele também. Lembrando que isso foi um senador, um deputado, na realidade, um congressista republicano que colocou isso, visando, claro, as empresas de tecnologia, de TI, que precisam muito dos indianos. Até vai fazer essa pergunta depois, na hora do intervalo eu vou fazer essa pergunta. Por que usam tanto a mão de obra indiana? Porque é mais barato? Eu quero saber, né? Ou será que é porque os caras realmente são muito inteligentes, né? Olha só, tá aqui a Renata Cossack. Renata, boa noite. O Miguel tá aqui também. Boa noite, Paulo. E a todos, um presidente não tem que usar um encontro desses como palanque político. Quem disse foi o Miguel de Olindo. Jean Jacques de Assunção Castro. Fato fortuito, lamentável, temos que orar por eles. A Elda Carneiro também está aqui chorando. A Rosemary Dornelas, olá, boa noite. Estou falando de Sinop, no Mato Grosso. E por favor, é Mato Grosso. Tem diferença, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Rola até briga quando você fala errado. Sandra Costa também está aqui. Rosemary Dornelis, boa noite, estou aqui vendo pelo YouTube. E o Eric Rodrigues Ferreira dando boa noite para a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Aproveita para compartilhar isso aqui com todo mundo, para chegar na maioria das pessoas. E você que que não entrou ainda na nossa página no Facebook, vai lá, dá um like lá na página, coloca a nossa página na nossa página mesmo, que é onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo, que é o sbrasiltv.com. Coloca lá como favorita, para você ir sempre lá. E outra, tem também o nosso aplicativo, baixa o aplicativo, já aproveita, já fala lá no YouTube, na Apple Store, no Google Play, se você gostou, lá dá 5 estrelinhas, até 4 estrelinhas está valendo, tá? Menos que 4 aí já não é tão interessante. Então bota lá 4, 5, que aí a gente vai melhorando cada vez mais, né? É assim que tem que ser. Muito obrigado pela sua audiência, agora 7 horas e 10 minutos, 9 e 10 na Flórida e 10 e 10, nós já passamos de 10 lá para quem está no Brasil, que legal, e 6 e 10 para quem está na Califórnia, seja muito bem-vindo. Infelizmente, a gente fala muito de imigração aqui, eu estava falando agora dessa votação, mas o ICE acabou prendendo essa semana em New Jersey, na realidade não foi essa semana, foi na semana passada, porque foi uma ação que durou 7 dias corridos, e daí parece que prenderam um brasileiro por dia lá em New Jersey. Pois é, 7 brasileiros presos. A gente tem umas imagens para ilustrar aí de uma ação do ICE. Olha só, 7 brasileiros acabaram sendo presos pelo ICE lá na região de Nova Jersey, exatamente. Um cidadão canadense que é condenado por agressão sexual e violações... Não, peraí. Eu tô falando uma outra notícia aqui, que mandaram errado, mas tudo bem, não tem problema não, a gente corrige. É assim, é ao vivo mesmo. Eu marco as coisas e no fim das contas eu acabo puxando a errada, mas tudo bem, dá certo. A gente acha na hora e vai lá. Olha lá, 7 brasileiros estão entre os 54 presos numa operação realizada pelo ICE em Nova Jersey, exatamente. Só para você entender como é que foi, 54 imigrantes de 12 países foram presos pelo USCIS, né, pelo ISS, na realidade não, pelo ICE, que é a polícia do ISS, na última semana na região de Newark, em Nova Jersey. Entre os presos estão 7 brasileiros e os outros são dos 11 países que eu vou falar para vocês: México, Jamaica, Equador, Honduras, República Dominicana,
El Salvador, Guatemala, Costa Rica e Paquistão. A operação aconteceu entre os dias 21 e 25 de setembro, quer dizer, foi essa semana mesmo, né? De 21 a 25. E, segundo o ICE, teve como foco imigrantes que já tiveram alguma passagem pela polícia. Eles divulgam pela metade, porque na realidade divulgaram só a informação com texto corrido, ficou faltando saber realmente. A gente sabe que na maioria das vezes essa quantidade de prisão, a gente tem aí 70% de presos que são, na realidade, presos com algum registro policial. O restante, os outros 30%, é porque estavam no lugar errado, na hora errada. E, claro, Paulo, mas são indocumentados, são ilegais. Ok, mas é aquela coisa que eu falo para vocês. Eu não estou defendendo o ilegal bandido. Esse ilegal bandido tem que ser preso e deportado. O ilegal que está aqui, está lutando para se legalizar, está lutando para fazer um bem para sua família, paga os seus impostos. E olha, gente, tem muita gente que fala que não, mas tem muito ilegal que paga mais taxa que americano. E americano, quando não paga, vai preso, porque não paga imposto. E olha só, tem gente mais certinho sendo ilegal porque sabe que não quer ter ninguém no pé, né? Então faz direitinho. E nesse caso aí de Nova Jersey, a gente teve aí 54 pessoas presas em 21, 22, 23, 24, 25, em 5 dias. Só em 2018 foram 158.500 imigrantes indocumentados presos pelo ICE e, segundo as informações, estão dizendo aqui que 90% tinha passagem pela polícia e ordens de deportação em aberto. Aí são duas coisas diferentes. A ordem de deportação é uma coisa, o registro policial é uma coisa. Eles estão juntando tudo para falar para você que era bandido. Não é porque você tem uma ordem de deportação que você é bandido, amigo. Pense desse jeito, senão daqui a pouco você vai ficar louco. Fala assim, não, eu tenho uma ordem de deportação, eu sou bandido. Não, não é assim, calma. Mas tem uma ordem de deportação, briga pelo seu caso, procura um advogado, ou então vai embora para casa, né? É mais ou menos por aí que a coisa tem que ser. Olha só, gente, tem mais mensagem aqui? Tem mensagem, tem bastante mensagem chegando, não tem? A Sandra Costa, não, eu já falei essas daqui. Aí a gente vai, daqui a pouco chega mais mensagem, eu vou lendo aqui. Olha só, agora são 9 horas e 14 minutos. A gente fala muito aqui de política, né? Vocês sabem disso, mas é uma coisa que mexe muito com justamente quando você tem uma situação que você precisa, depende de decisões de parlamentares, depende de decisões de governo, enfim. E principalmente quando você está longe do seu país de origem, você precisa saber tanto como estão as coisas lá e como estão as coisas aqui. E nesse caso, a gente vem falando desde o começo da semana, porque houve aquela abertura da cúpula das Nações Unidas pelo presidente Jair Bolsonaro, que levantou muita polêmica. Enfim, gente que disse que foi legal, gente que disse que não foi legal, gente que mostrou pontos que não foram verdadeiros e pontos que foram extremamente verdadeiros. Né? Enfim, mas por conta da exacerbada exposição de amizade entre Brasil e Estados Unidos, alguns deputados americanos resolveram boicotar, estão tentando, e aí depende de uma série de coisas, boicotar a ajuda dos Estados Unidos ao Brasil. Foi por conta desse discurso que você vê aí do Bolsonaro que ele esses deputados acabaram fazendo, você não vê nada, né? Cadê o... Ah, entendi. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, vou fazer um negócio que eu vou ficar apertando daqui. Aí pronto. O que aconteceu? Esses deputados americanos, eles estão fazendo uma moção contra o Bolsonaro. E é uma moção que, inclusive, ganhou repercussão internacional. No dia seguinte ao discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova York, 16 deputados daqui dos Estados Unidos, são democratas, eles apresentaram na quarta-feira, foi na terça-feira o discurso, na quarta-feira, eles apresentaram um texto dizendo o seguinte, eles sugerem que os Estados Unidos cancelem a designação do Brasil como aliado preferencial extra-OTAN e também querem suspender todo o apoio militar e policial americano ao governo brasileiro, com uma ressalva, a não ser que o Departamento de Estado se certifique formalmente que medidas efetivas estejam sendo tomadas para evitar mortes injustificadas promovidas por agentes de segurança brasileiros, para investigar e judicializar mortes de ativistas e para cumprir com normas internacionais de direitos humanos. Na realidade, foi justamente por conta daquilo que a gente comentou aqui, que é justamente a questão
da morte da garota Ágata, tem também a situação da investigação da Marielle, enfim, uma série de coisas. A carta foi apresentada pelos congressistas Raul Grijalva, Rory Khanna e Deborah Anna Helland, com apoio de Susan Wild, Bobby Rush, Eleanor Norton, Jim McGovern, Betty McCollum, Hank Johnson, Jared Huffman, Adriano Spilett, Sheila Jackson Lee, Jesus Chuy Garcia, Peter DeFazio e Mark Polken. O que acontece é o seguinte, uma resolução como essa é uma medida legislativa que expressa a posição dos parlamentares e, se for aprovada, elas devem ser levadas em consideração pelo governo, apesar delas não terem força de lei. Tá? Essa é a história. Merece a gente falar? Merece, porque é uma movimentação de bastidor que muitas vezes até a imprensa acaba não falando. Mas fica bem claro aí para vocês. É uma moção, se acabar passando na Câmara, que eu acho que eles agora vão estar muito mais ocupados com outras coisas do que prestar atenção nisso, o governo deveria levar em consideração. Mas a gente já sabe dessa amizade gigante entre o Donald Trump e o Bolsonaro. Eu acho que ele vai olhar e vai falar assim, tá bom, e vai jogar. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Agora, que seria legal que se apresentasse, na realidade, essas situações que esses deputados levantaram, seria, e eu acho que pode ser incrível, inclusive, para que todo o ambiente internacional olhe com outros olhos para esse novo governo brasileiro. É isso? É isso. Vamos seguir então, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem uma outra mensagem que chegou agora aqui. Cadê? Emerson Gama, boa noite, de Manaus, no Amazonas. Olha só que legal. A Thaisa Rodrigues. Paulo, eu trabalho em uma empresa de tecnologia aqui no Texas e uns 60% dos funcionários atualmente são indianos. Lembrando que essa empresa é de matriz europeia. O Felipe diz o seguinte, cheguei agora, boa noite, se não falou, gostaria da sua opinião sobre o discurso do Jair Bolsonaro na ONU. Parabéns pelo programa, estou falando aqui de Boston, em Massachusetts. Foi aquilo que eu falei, alguns gostaram, outros não gostaram, fica aí para cada um fazer a sua interpretação dos trechos. Aquilo que eu disse, algumas coisas são realmente verdadeiras, outras coisas não são verdadeiras, porque várias empresas de fact-check checaram, né? E outras coisas são, na realidade, por palanque, né? E vocês sabem disso, que são frases repetidas de outros discursos no Brasil. Então fica para cada um aí saber o que acha desse discurso. Explique como concorrer ao prêmio no aplicativo da Express. Dia 1º? Então tá, olha só. Dia 1º a gente vai lançar... Vai ter VT, vai ter regra, vai ter tudo, tá, Miguel? Calma. Ele tá louco para ganhar um iPhone 11. Tá vendo só? Thomas Silva, parabéns pelas notícias e pelo seu trabalho. Eu que fico feliz aqui de ver vocês aqui comigo. Agora, 9h20, tá quase virando o relógio. Eu nunca acerto o reloginho lá. Sempre quando eu falo, agora que eu ia falar agora a hora certa, porque eu olhei não tava 7h19, pensei que ia estar... Olha lá, virou 9h20, agora 9h20. Que legal. Olha só, a gente está falando sobre essa questão de trânsito, né? E, cara, às vezes eu começo a fazer a produção do programa, eu fico assustado quando eu vejo acidentes como aquele do começo do programa, que a mulher estava dirigindo na contramão, numa highway. Até agora, eu imagino que depois vão falar alguma coisa a respeito tanto dela, quanto de tudo isso, né, que aconteceu, que ela poderia ter ocasionado coisas muito piores, um acidente muito mais grave ali. Mas aqui tem uns acidentes que são bizarríssimos. Esse agora foi uma SUV que acabou se envolvendo num acidente e por conta disso ela foi parar dentro de uma lavanderia. As imagens de uma câmera de segurança mostram exatamente isso que você já devia estar vendo, que é, olha só, olha lá, foram 3 carros envolvidos. Tá vendo só? Nesse cruzamento, 3 carros que acabaram se envolvendo. No fim das contas, aquela SUV lá em cima que você vê, acabou entrando nessa lavanderia. Muito comum aqui nos Estados Unidos esse tipo de lavanderia, são as laundromat, que eles chamam, né? Que são lavanderias automáticas, mas foi por conta daquela confusão toda que a motorista acabou perdendo a direção e entrou e bateu em cheio dentro dessa lavanderia, que no fim das contas não aconteceu absolutamente nada com ninguém, porque as pessoas não estavam ali nessa entrada onde a SUV acabou batendo.
Mas assim, você olha, você fala assim, meu Deus, e pelo que a gente estava vendo no começo das imagens, não estavam em alta velocidade. Mas imagina numa batida dessa aí você perder a direção, podia também ser uma tragédia. Agora olha só, tá vendo? O que aconteceu ali foi o seguinte, a SUV estava entrando à direita e o outro carro, que é uma outra SUV, parece que passou direto. Tá vendo só? Na realidade, eu acho que o erro foi da SUV preta, né? Não foi? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui no telão pra gente dar uma analisada melhor nisso daqui. Porque, amigo, eu fiquei nessa agora sem saber. Não, eu não tenho aqui, queria muito. Acabou que eu não coloquei. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, se a gente for ver de novo, essa SUV preta que entrou ali, ela é aquela história. Aqui nos Estados Unidos, você pode entrar à direita quando não tem um sinal de vire à direita, tá? É proibido virar à direita. Porque normalmente a direita é sempre livre. Isso muito brasileiro quando vem para cá, principalmente quando vai para Orlando e vai pegar Orlando, Miami, que são, né, cidades turísticas que você acaba alugando carro, o cara não sabe. Aí toma buzinaço, porque os caras ficam, pô, o cara vai virar e não anda. Então assim, normalmente o vira à direita é livre. E aí o que acontece? Acontece que essa SUV foi virar à direita. Só que eu acho que ela não viu que pela esquerda estava vindo a SUV vermelha. Coloca no ar de novo aí. Eu acho que foi bem isso. Eu acho que a gente decifrou esse caso. Né? Olha lá. Ó. E a SUV estava vindo na mão dela. A sorte foi que o outro carrinho ali, que eu não sei qual que é aquele carro preto ali, o outro que estava vindo ali do lado, parece um Sonic até, não foi. O erro foi dessa SUV que acabou acontecendo isso. Agora tem um detalhe, tá? Constatado que o motorista foi barbeiro e ocasionou o acidente, quem assume o prejuízo, inclusive da lavanderia, não é ninguém não é o dono da lavanderia não, é o próprio motorista. E esse aí, pelo jeito, vai ter que desembolsar um dinheiro forte, porque o bicho foi feio mesmo, hein? Queria saber se você já se meteu numa confusão desse. Você já se meteu num acidente desse aí? Você já, Júnior? Você já viu? Eu, na realidade, muitas vezes eu tenho muito medo de engavetamento. E dizem que engavetamento na neve é algo que assusta. Aqui, ó, a Sandra Costa está falando aqui, ó, isso sempre passa aqui nos Estados Unidos, o tempo todo. O trânsito nos Estados Unidos é bem complicado. Já perdi 3 amigos em diferentes acidentes em Nova Jersey, disse o Júnior Vale. E ele com carinha de choro e de tristeza. Eu imagino mesmo. Mas olha só, eu aconselharia essa senhora a entrar em contato com a PAC. Sabe por quê? Porque você vai precisar de um carro novo, né? Esse carro aí já era, vamos combinar? Esse carro aí, meu amigo, já era mesmo. Então o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a PAC, porque a PAC tem os melhores carros para você. Inclusive é o melhor inventário de carros, principalmente para quem está em qualquer lugar dos Estados Unidos. Então eu já vou falar, é o melhor inventário de carros dos Estados Unidos. Você vai encontrar o que você quiser. E se seu carro não estiver lá, você pede. O que vai acontecer? Eles vão encontrar o carro que você precisa, o que é mais importante. Agora, não é só por isso não. As vantagens de se comprar na PAC são as melhores. 90 dias de garantia ou 3.000 milhas. Quem te dá isso? A PAC. Se você precisa, por exemplo, de uma troca de pneu, se você deu pane seca, acabou a gasolina, se o seu carro teve problema elétrico no meio de uma viagem em qualquer lugar dos Estados Unidos, você vai ter que pagar um guincho, você vai ter que pagar uma assistência, alguém que vai lá te ajudar a trocar o seu pneu. Você não vai pagar, sabe por quê? Porque a PAC vai pagar para você, porque ela tem esse plano de assistência que dura por 1 ano. Olha só que sensacional. Quer carinho maior do que esse? Claro, tem mais ainda. Se você vai escolher o seu carro, você tem que escolher um carro que não tem problemas. Então, lá no próprio site da PAC, você vai clicar num botãozinho que chama Carfax. Ali vai ter o histórico do carro. Se ele é batido, se ele foi batido, quantos donos ele teve, quando foram feitas as trocas de óleo. São informações imprescindíveis para você que está comprando um carro, principalmente quando ele já é usado. Agora, você quer um carro com menos milhas? Lá na PAC tem também. Você quer um carro um pouquinho mais, um pouquinho mais usado, mas que está em boas condições? Na PAC tem. Tudo que você quiser você encontra lá na Premium Auto Club. É só você entrar em premiumautoclub.com. Eu tenho certeza que você vai se divertir, inclusive, olhando e sonhando com o carro dos seus sonhos, que está lá. É só você ir lá buscar. O telefone é esse, 801-405-9032. Premium Auto Club. Sinta a diferença. E olha, eu vou dizer que diferença, amigo. De verdade. Agora 7 horas e 25 minutos, você que está aí na Flórida, 9h25, para quem está no Brasil, 10h25. E a gente ainda tem muito assunto, hein?
Olha só, bastante assunto mesmo. Eu conheço vários amigos, eu não sei vocês, que usam o tal do vape. A gente já vem falando disso aqui há algum tempo, justamente porque as pessoas têm usado muito. E até então, o que seria algo que era inofensivo, começaram a surgir aqui casos de câncer de pulmão, casos de problemas de pulmão, não só câncer, tudo isso relacionados ao uso do vape. Inclusive 7 mortes que foram já relacionadas ao uso do vape. E ao uso indiscriminado. E uma guerra que já tinha começado muito antes era justamente por conta das crianças e os adolescentes que usam vape. Agora, Massachusetts vai banir temporariamente, isso já acho que é uma grande coisa, o vape no estado. Sabe por quê? Olha só, eles estão, na realidade, analisando tudo isso justamente para que cheguem a um veredito. Para você entender, eu vou justamente ver aqui para vocês o que vai acontecer nesses próximos dias. Massachusetts, o governador Charlie Baker, ele já instituiu esse banimento temporário da venda de vaping, que são os e-cigarettes e o vaping, produtos de vaping, inclusive as recargas. E isso, na realidade, é uma responsabilidade que tem surgido do governo inteiro americano, que quer, inclusive, proibir o vaping nacionalmente. Né? O Charles Baker, na terça-feira agora, fez uma declaração pública que isso se trata de uma emergência de saúde pública e que isso deve ser olhado de uma forma muito cuidadosa. Tá? O que ele fez um requerimento para o Conselho de Saúde Pública. Então, durante os próximos 4 meses, a venda de todos os produtos de vaping a venda está proibida lá no estado de Massachusetts. Na realidade, o estado de Massachusetts pode ser o primeiro estado que vai fazer esse banimento. E detalhe, né? É um dos estados que tem a liberação da maconha recreativa. O que acontece é que você tem duas situações aí. O vaping, ele na realidade é algo que realmente tem se mostrado bastante nocivo à saúde, e já a maconha recreativa e a maconha medicinal têm trazido muitos dividendos e tem se mostrado, inclusive, benéfica para a saúde em alguns casos. Então são coisas completamente diferentes. Aí o cara vai falar assim, mas você está defendendo a maconha e você está mandando os caras que fumam vape parar. Gente, o problema é que estudos indicam que o vape é nocivo à saúde. E vários estudos indicam que a maconha, se usada de forma medicinal, tirando todos os venenos que existem nela, ela é bacana. Essa é a história. Então, assim, só para lembrar vocês, a Califórnia tem um dos maiores, como é que a gente fala, revenues, por conta da maconha, né? E a Massachusetts, que começou agora há pouco tempo, já teve uma injeção de dinheiro na economia absurda. Então, eu acho que é um posicionamento bastante coerente do governador. Então, vocês têm 4 meses para saber se vai banir definitivamente ou se vai, na realidade, liberar com algumas restrições. Vamos ver o que acontece. Então, fica a dica para você que é aí de Massachusetts, tá? O revenue, na realidade, é receita. Às vezes me foge. Luciana Gimenez, eu nunca te critiquei, tá? Então você me desculpa. Você desculpa mesmo, mas é. Então, olha só, eu queria corrigir, gente. Aqui é assim, quando a gente fala uma coisa que na realidade a gente erra, eu falei que o Clinton foi, ele foi impeachmentado, né? E aí, no fim das contas, ele não se reelegeu. Ele não se reelegeu, Paulo Sérgio, porque já era o segundo mandato dele. Em 1998, ele foi impeachmentado pela primeira vez e única, e no fim das contas não passou no Senado. Mas ele teve 2 mandatos, Paulo Sérgio. Então deixa eu corrigir aqui, porque a gente tem que ter humildade para falar, errei. Quem teve um mandato só foi, não o Bushinho, foi o Buchão. O primeiro, George Bush, que foi o primeiro presidente. O Bushinho teve 2 mandatos. O George Bush pai, que inclusive faleceu no ano passado, né? Foi no ano passado ou foi no começo deste ano? Agora fiquei em dúvida. Mas foi agora há pouco tempo, foi esse ano, porque o John McCain foi antes, inclusive. Então tá, só para ficar aí, para vocês entenderem, eu errei mesmo. Então o Clinton foi 2 vezes presidente aqui dos Estados Unidos, tá? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para... Esse acidente da SUV foi em que estado?
E agora vocês me apertaram sem. Eu tô com... Foi aonde? O que foi? Tá cortando mais pra cá? Desculpa aí. Foi na Califórnia esse acidente da SUV. Eu falei e não disse, né? Foi em San Diego, San Diego, não é? Na Califórnia, se eu não me engano? Foi alguma coisa assim, mas foi na Califórnia mesmo que aconteceu esse acidente. A voz da minha consciência está falando hoje. Acho que foi isso mesmo, que bom. Tá? É assim que funciona. Mas, é justamente para a Califórnia que a gente vai no final desse programa de hoje, justamente para mostrar para você uma imagem que deixa a gente até assim, tipo... É bacana quando a gente vê essa interação de homens e animais, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem justamente uma situação em que está todo mundo olhando para o nosso clima e você vê essa imagem maravilhosa do cachorro que apareceu nessa queimada aí, que estava acontecendo aí sim na Califórnia, como já me falaram, foi essa queimada que aconteceu. Está acontecendo, isso faz 2 dias, né? E aí o que aconteceu? Esse cachorro apareceu do nada e parece que ele está ali para agradecer os bombeiros pelo trabalho que eles estavam fazendo nesse incêndio que aconteceu lá na região, na realidade, de San Diego, perto, norte do Lago Jennings, tá? O que aconteceu foi que nesse incêndio, que aconteceu por volta de 12:30, mais ou menos em 1 hora, metade dessa área foi queimada. E do nada apareceu esse cachorrinho lá, que foi, porque já estava na realidade, o rescaldo foi muito rápido, né? Ele foi lá e você vê, ele foi conversando com um por um, e balançando o rabo, e eles foram chamando também. Então, assim, é uma imagem que eu acho que fica, né? Se não tinha ninguém para ir lá agradecer os bombeiros, o próprio cachorro, que é um labrador, foi lá e agradeceu. Muito bonito, muito bacana mesmo. Isso aconteceu foi quando mesmo? Foi ontem. Isso, dia 25. Na realidade, o incêndio foi no dia 24, né? E isso foi divulgado ontem, no dia 25. Tá aí as imagens para a gente encerrar o jornal de hoje, que é muito legal mesmo. Não, encerrar? Já era para encerrar? Fica para amanhã, então, a história da mulher. Amanhã eu vou contar a história dessa mulher aí que estava ainda recebendo o dinheiro da pensão dela, da pensão da mãe, mesmo depois que a mãe dela já tinha morrido. Que situação é essa, hein? Fiquei de contar hoje, mas eu vou contar amanhã para vocês. A gente traz também outras informações a respeito do impeachment do Trump. Tem também toda essa história do terremoto lá na Indonésia, enfim, e tem lá no oceano para trazer para vocês, e frio com muita neve para os próximos dias, para você que está no norte dos Estados Unidos. A gente traz tudo isso para vocês amanhã aqui no SBR News. E amanhã a gente fala justamente sobre a lei da SB 386, que vai ser votada amanhã. Será que vai passar? Será que não vai passar? A gente conta com a sua ajuda, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui comigo nessa hora que a gente passa aqui, trazendo todas as notícias e informações para vocês. Para mim é sempre um prazer, eu faço isso com amor e com paixão, porque eu gosto mesmo de estar informando vocês. Essa é a minha profissão, foi para isso que eu jurei em 1º de janeiro de 2000, quando eu me formei jornalista. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou Paulo Sérgio, eu vou, mas amanhã eu tô de volta aqui pela US Brasil TV no SBR News. Fique com Deus, um beijo no seu coração, até lá. Tchau. USBR News. Oferecimento. Alta Professional Services. PAC. Sinta a diferença. Olá, seja muito bem-vindo. 1 hora de informação. Ao vivo, Paulo Sérgio apresenta o que é destaque nos Estados Unidos e que interessa aos brasileiros no exterior. Política, economia, diversão, negócios.
Tudo para você ficar bem informado. O meu interesse é ajudar você. USBR News com Paulo Sérgio. De segunda a sexta, ao vivo, 8h30 da noite, horário de Nova York. Muito obrigado pela sua audiência. US Brasil TV, a TV que representa você. Fala galera, bem-vindos a US Brasil TV. Eu sou o Júnior Souza e vou estar mostrando carros incríveis para vocês. É o quadro Car Review e você não perde por esperar. Se liga aí.